Oi, a live de hoje, como prometida ontem, é sobre o Romero Britto. Acho que todo mundo conhece o Romero Britto, né? Mas para quem não conhece, ele é um dos maiores artistas brasileiros que tem sucesso no exterior. Eu não vou discutir o fato se você gosta de Romero Britto ou não, se você acha cafona ou não, se você acha que ele é uma disgrace, né, que é um mico para a classe artística, como vários artistas falam. Eu só quero dizer que tudo isso não importa. A minha opinião e a sua opinião quanto ao Romero Britto não importa e não vai afetar em nada o sucesso dele. Então, o que eu quero falar hoje é sobre, né, o lado comercial, de como ele cresceu tanto, do que ele representa e de como que ele é um empresário antes dele ser um artista muito famoso, né, um dos maiores brasileiros hoje, se não um dos mais ricos brasileiros hoje, é o Romero Britto, apesar dele ser muito criticado no meio artístico. Ele é um dos que tem mais lucro, ele é um dos mais bem-sucedidos financeiramente falando, tá? Apesar dele não ter esse, vamos dizer, esse reconhecimento internacional, talvez, do ramo, né, artístico, como, vamos dizer, você não vai ver um quadro, eu acho, né, assim eu penso, você não vai ver um quadro do Romero Britto, por exemplo, na Eternidade, lá como uma das pinturas mais importantes do mundo, no Metropolitan Museum of Art, ou no Tate, alguma coisa assim, entendeu? Mas, financeiramente falando e como empresário, o cara é sensacional, tá? E eu quero falar um pouco como que isso começou, como ele pegou uma oportunidade, se aproveitou de uma oportunidade para ganhar muito dinheiro, muito dinheiro, se tornar um dos artistas mais reconhecidos do mundo, né, mais conhecidos até do mundo, e como que ele revolucionou completamente, até no modo meio assim, Fordismo, vamos dizer, a arte, tá? Antes de tudo, o Romero Britto, para quem não sabe, ele é de Recife, ele é brasileiro, e ele foi para Paris uma vez, e lá ele viu quadros do Matisse, do Picasso, tudo, ele teve contato com a arte, e ele falou, eu quero ser artista. E vocês imaginam, um garoto pobre de Recife querendo ser artista, e, né, enfim, a família deve ter olhado, deve ter falado, meu Deus, esse aí vai morrer de fome, né? Ele, e aí entra a minha live que eu fiz sobre imitar, que eu falei ontem, a diferença entre imitar, criar algo novo, quando é ok, quando não é. O Romero Britto simplesmente se influenciou muito pelo movimento do surrealismo, que é o do Picasso, e se influenciou muito pelo pop art, que foi um movimento que teve como repercussores, não sei se vocês conhecem, né, o Andy Warhol e o Roy Lichtenstein, por exemplo. Até se você entrar aqui no metrô, na Times Square, outro dia eu mostrei um painel do Roy Lichtenstein, tem quadro dele no MoMA, o Andy Warhol nem se fala, né? Teve uma exposição gigante dele, até filmei para vocês lá no Whitney Museum of Art. São movimentos, assim, muito conhecidos, até para os que são mais leigos em arte. Eu não sou especialista zero em arte. O movimento pop art foi um movimento muito importante na década de 70. E ele simplesmente, tá? E entra lá do empresário, e ele falou, gente, eu vou fazer igual. Ele simplesmente imitou, muito parecido, ele se inspirou, óbvio que ele tem, né, a identidade dele, mas ele imitou muito as técnicas, principalmente do Roy Lichtenstein, né? Faltou o Keith Haring, a Krika falou aí, faltou o Keith Haring. Mas enfim, ele imitou muito, se inspirou muito ali na arte do Roy Lichtenstein em especial, e ele criou essa coisa meio pop art dele. E ele se mudou para Miami. Quando ele se mudou para Miami, gente, aliás, não é muito diferente disso hoje, né? A própria matéria fala isso, Miami era tido como um aeroporto com vários shoppings em volta, tá? Não era considerado, todo mundo falava, cara, Miami é uma cidade extremamente fútil, tá mudando agora, mas era, né? Uma cidade extremamente fútil, que as pessoas vão lá para fazer compras, onde as pessoas, como até várias matérias descrevem, a gente quer ler mais a Cosmopolitan, mais a Vogue do que saber das notícias. E ele falou, olha, eu vou fazer arte de uma maneira diferente, porque enquanto as pessoas estão querendo falar de tragédia, eu tenho vários quadros muito tristes, né? Tem coisas que querem chamar a atenção. Isso a gente vê muito aqui no Metropolitan Museum of Art também. A arte antiga, cenas da guerra e querendo levantar uma questão para sofrimento, para dor, né? Quadros tristes. Ele falou, cara, o mundo já está cheio de tristeza, eu quero fazer
uma coisa que afeta a vida das pessoas positivamente. Eu quero fazer uma coisa que traga alegria para as pessoas. Então ele falava, mesmo quando eu estava triste, eu ia e pintava coisas bonitas, coisas alegres, porque eu quero trazer alegria pro mundo. E assim, ele sempre cagou. E aí que vem vocês lidando com objeção, quero que vocês prestem muita atenção nessa parte, que essa parte é muito importante para ser empresário, que ele foi uma pessoa muito criticada a vida inteira, que a arte dele era ruim, que ele estava imitando o Roy Lichtenstein, que a arte dele era muito comercial, que aquilo não era nem arte. Entendeu? Ele foi muito esculachado, ele é até hoje, né? Quantas pessoas não falam mal do Romero Britto? Eu mesma, aqui fazendo um parênteses, não é uma arte que eu teria na minha casa. Nunca. Agora eu admiro ele demais como empresário. Enfim, ele criou uma coisa completamente única e ele fez a arte dele virar um business, tá? Ele fez a arte dele ser reproduzida em vários produtos, em várias faces, né, de monetização, vamos dizer, e hoje ele tá multimilionário. Pra vocês terem noção, eu não consegui achar aqui quanto que ele tá valendo hoje, mas em 2010 ele tava ganhando 12 milhões de dólares por ano com os produtos dele. Isso é 2010, fazem 9 anos, ele tá ganhando muito mais, gente, porque você entra no aeroporto em Miami, tem uma escultura gigante dele, tem uma loja só de produtos Romero Britto dele. Tem Mini Cooper, que é todo Romero Britto vendido dele. Até anotei aqui algumas coisas, né? George Bush, Whitney Houston, Schwarzenegger tem quadro dele em casa. Um quadro dele, eu acho que foi esse ano ainda, já foi para leilão e foi vendido a primeira vez por acho que 290 mil dólares, que é muito. Apesar de vocês falarem, mas tem quadro que vende a milhões, tá? Mas o Romero Britto, vamos lembrar que a produção dele é em massa. Então, um quadro ser vendido por 290 mil dólares, vocês não tem noção quantos ele vende, entendeu? E, cara, o jeito que ele faz a arte dele é muito louco, cara. Ele vai... Eu vou até desenhar pra vocês entenderem, porque eu li 2 vezes até eu entender como é que era. É o seguinte, ele vai, pega uma caneta, ele desenha, vou desenhar uma coisa aqui super tosca, mas só pra vocês entenderem o exemplo, tá? Ele vai e desenha o rosto de uma menina, assim, vamos dizer, tá? Assim. Ele pega um papel e desenha o rosto de uma menina com a caneta preta. Aí ele vai e bota assim, uma bolinha aqui, vermelha. E aí, isso aqui demorou 2 minutos e meio para ele fazer. Ele entrega para os assistentes dele, que até zoam numa das reportagens que eu li, que falam underpaid assistants, né? Low wage, tipo, ele paga pouquíssimo, né? Comparado com o que ele ganha para os funcionários. E vai lá e a assistente vai e pinta a boca toda de vermelha. É isso que ele faz. É assim que é feito o trabalho dele. Ele desenha o outline, né? O negócio de fora com a caneta preta, que é um Sharpie, uma caneta aqui americana, aquela permanente que custa, sei lá, 50 centavos, $1. E ele entrega para as assistentes, eles colorem e ele manda vender. Isso aqui é reproduzido 100 milhões, sei lá de quanto, iguais, e vende gravuras no aeroporto, vende mini bonequinhos de Romero Britto. Gente, a quantidade de produto que ele tem é uma parada assim, surreal, tá? Então, assim, ele aproveitou. E hoje ele tá... Alguém escreveu isso aqui numa matéria também, eu chorei de rir. Acho que foi no Miami Herald, falando: In Miami, he's like a Skittled colored virus. Em Miami, ele é como se fosse um vírus de Skittles. Skittles é uma bala americana aqui, quem não mora aqui talvez não conheça, não sei, vende no Brasil, mas enfim. Skittles é uma bala colorida, umas cores fortes, assim. Então falaram que o Romero Britto is like a Skittled colored virus em Miami. Tipo, ele dominou Miami. Miami é do Romero Britto, gente, acabou. Você entra, agora os funcionários no aeroporto estão usando uniforme com coisa do Romero Britto. Então, assim, ele ganhou Miami. É um cara que é um imigrante. E aí perguntaram pra ele também: nossa, mas não foi muito difícil quando você veio pra cá? Ele: olha, é muito difícil ser imigrante, agora eu tinha uma escolha. Ou eu escolhia ficar com as pessoas que me deixam na minha zona de conforto, que é o que nós todos brasileiros fazemos muito aqui, eu me incluo, que é você se associar só com brasileiro, e você ficar amigo de brasileiro, pra você sentir que, apesar de você estar em outro país, isso é até uma insegurança não no mau sentido, mas que traz segurança pra gente, eu quis dizer, eu usei a palavra errada, né? É você estar entre o seu meio, as suas pessoas, mesmo você estando em outro país. Então é muito comum aqui, eu já repeti essa frase várias vezes: caraca, odiei o trabalho dos americanos, odiei o ambiente de trabalho, era bizarro, eu só tinha, praticamente só tenho um amigo brasileiro aqui. Quem tá errado é a gente é imigrante. Então ele fala: cara, uma das coisas que
que eu botei na minha cabeça é que eu tinha que embrace the culture, eu tinha que, como é que é embrace? Eu tinha que pegar a cultura, aceitar a cultura e transformar, me adequar, né? Eu não tô achando a palavra certa, mas eu tinha que me adequar e entrar de cabeça na cultura dos Estados Unidos quando eu imigrei. Foi o que ele fez, tá? Em vez de ficar se associando só com brasileiros e se mantendo na cultura brasileira. É muito fácil, ainda mais em Miami, fazer isso, né? Aqui já tem tanto brasileiro, Nova York. Imagina, né? Miami, eu nem sei quanto mais tem, mas é muito, muito. Eu fui pra Miami 2 vezes esse ano, eu só escutei espanhol e português, assim, tô falando sério, eu escutei pouco inglês, tá? Tá uma coisa assim, dominada. E aí ele dá várias lições, e por isso que eu acho muito legal pesquisar sobre ele. Esquece se você gosta da arte dele ou não, isso não importa, tá? Como eu disse, ele dá várias lições que ele quer focar no bom, que ele quer focar, né, em trazer alegria para a vida das pessoas, que ele quer que a arte dele traga um conforto, traga uma sensação bom. E foi muito, muito, muito bom essa atitude dele perante a vida, até essa esperança dele, né, de quanto as coisas melhorarem e mostrar o bom e tal, que, cara, cada vez ele cresce mais justamente por causa desse outlook dele com a vida. Ele fez coisa pra FIFA, negócio gigante pra Copa do Mundo. Ele, cara, tem 1 bilhão de produtos, né, terceirizados, eu quero dizer, licenciados dele, já fez parceria, cara, com muita coisa, com a Audi, com a Bentley, com a Disney, com a Tecnomarine, com a Evian. Quem nunca viu a água dele, né? A FIFA, como eu falei agora na Copa do Mundo. Então, assim, é um artista que ele mudou até o que é arte, entendeu? Porque enquanto outros são, eu quero criar uma peça única, eu quero conhecer aquela coisa meio alterna, meio super cult do artista, ele não, ele massificou a arte dele, né? Ele produziu em massa, e com isso ele mudou completamente a vida dele, financeiramente falando, de várias pessoas, na família dele inteira, que, né, ele cuidou, e ele também fora isso, ele faz muito, muito trabalho voluntário. Ele doa muito o dinheiro dele, mas muito, muito. Então, de certa maneira, também ele né, essas causas sociais que ele está envolvido, ele também está mudando o Brasil com a arte dele, com uma coisa que ainda é tão criticada. Então eu acho, cara, assim, ele é um exemplo como ser humano. Por isso que eu falei no início da live, quem está entrando agora, a live é sobre o Romero Britto. Não importa você gostar da arte dele ou não. Se você, mas eu acho cafona, mas eu acho não sei o quê. Eu tô falando dele como um empresário, entendeu? A técnica dele que ele usou para monetizar o produto dele e para ele chegar onde ele tá. Outras coisas que também talvez as pessoas não sabem, tem um aplicativo do Romero Britto, entendeu? Tem, enfim, milhares de produtos de um ticket médio que são muito, muito pequenos, aquelas coisinhas que vendem no aeroporto. Então, assim, ele tá monetizando em várias frentes, várias, tá? E uma coisa muito legal que eu achei que ele falou é que as pessoas querem mudar suas vidas, mas elas não querem se mudar. E aí vai entrar com o que eu falei agora no Stories. Eu não sei se vocês leram isso. E eu vou aqui tomar um gancho, vamos dizer, nesse assunto. Cara, para você mudar a sua vida, o seu mundo, né? Como você vê o seu mundo e as coisas que você está insatisfeito em volta de você, pode parecer meio utópico, pode parecer meio, né? Fernanda agora tá falando um papo de coach, sei lá o que vocês vão falar, mas você precisa se mudar. Então eu dei o exemplo da gordura. Eu engordei muito, eu engordei 18 quilos. E eu tava muito infeliz, eu tava assim, eu não me via tão gorda quanto eu tava, porque eu tava no maior peso que eu cheguei na minha vida, mas eu falava, não, eu preciso aproveitar, né? As desculpas que eu dava na minha cabeça eu tô em Nova York, eu preciso aproveitar, eu preciso comer isso, eu preciso experimentar aquilo, eu preciso, né, filmar isso pro Instagram, principalmente se bem que não, eu comecei a fazer as lives, eu abri meu perfil depois que eu emagreci, mas enfim, antes eu tinha muito de aproveitar, sair com as pessoas que estavam aqui, minhas amigas, e querer comer tudo numa ânsia de querer aproveitar. E eu não fui vendo o quanto eu tava engordando, eu fui comprando roupa, né, aos poucos e tal. E aí eu me deu um tique na cabeça, eu falei, cara, eu tenho que mudar, vou ter que mudar. E quando que a gente quer mudar, né, mudar a nossa vida, a gente tem que começar a mudar nós mesmos, que é exatamente o que ele falou. Então eu falei, cara, eu tenho que emagrecer para me sentir melhor comigo mesma, apesar de que eu não estava me vendo, né, na realidade, eu não estava me vendo tão gorda assim. E aí eu fiz essa dieta aí maluca, perdi os primeiros 12 quilos, isso me trouxe
a confiança de que, né, quando nada melhor do que, principalmente para a mulher, eu acho que afeta muito, talvez não para todos os homens, mas para a mulher afeta muito mais, te dá um ânimo, assim, uma injeção de autoconfiança, você perder até alguns poucos quilos. Isso me deu uma injeção, olha como é que é a reação em cadeia das coisas. Isso me deu uma injeção de autoconfiança, porque eu tinha perdido muito peso, muito, e 12 quilos, né, na época, foi 22 de agosto do ano passado, ou seja, ontem, né, completou um ano que eu comecei essa mudança, essa dieta. E aí, isso me deu um ânimo, aí eu abri meu perfil, né, no final de novembro, no 27 de novembro especificamente, comecei as lives, tudo. Com as lives, como o meu ânimo tava melhor, eu desenfreei. Aí em janeiro lancei lá o meu programa de mentoria, depois fiz um desafio de emagrecimento e a propaganda que eu fiz do desafio cara, eu já consegui perder 12 quilos, eu vou ensinar pra vocês todas as minhas técnicas e nada a ver com nutrição, com dieta, nada disso. Eu acho que antes, eu aprendi isso com a Carol Ferreira, com a minha coach, muito antes de uma dieta e de exercício, você tem que mudar a sua mente para você conseguir qualquer coisa. O emagrecer aqui, gente, o objetivo é só uma coisa, pode ser várias outras, tá? Vocês podem inserir aqui, abrir uma empresa, vocês podem inserir aqui, correr uma maratona, qualquer outra meta, tá? Emagrecer é só um exemplo. Então encaixem aí nesse exemplo que eu tô dando outras coisas. E com ela e essas técnicas que ela me ensinou de reprogramar minha mente, de que eu consigo dar muito uma força psicológica, eu falei, cara, eu vou aplicar todas as técnicas que funcionaram pra mim e vou fazer um desafio de emagrecimento. Aí fiz o desafio de emagrecimento. Eu nem lembro quantos seguidores eu tinha na época. Acho que eu devia ter uns 3 mil, 5 mil no máximo. Cara, 105 mulheres entraram no meu desafio de emagrecimento. Não adianta, já estão pedindo pra eu fazer outro. Eu não vou fazer. Eu já falei com várias pessoas que eu tenho que focar no meu objetivo aqui. Eu não posso virar agora o meu objetivo ser o emagrecimento. Mas eu tô dando um exemplo pra vocês de uma coisa que aconteceu na minha vida, que eu consegui me mudar e que com isso, depois, com o fato de eu ter conseguido uma coisa que é tão difícil, eu consegui monetizar esse fato. E tantas pessoas, eu lembro, né, que no desafio foi engraçado que entraram pessoas que não queriam emagrecer, falaram, ai, Nanda, não, eu só quis pagar porque eu quero estar no grupo de WhatsApp, não sei o que, eu adoro te acompanhar, e quis me prestigiar. Isso aconteceu muito com a Cissa também, né? A Cissa, ela fez lá o grupo de Milão e várias pessoas falaram pra mim, acho que falaram pra ela também até, cara, eu nem tô redecorando minha casa, eu nem entendo nada de decoração, mas eu adoro a Cissa, eu quis prestigiar a Cissa e compraram lá o grupo de Milão. Então assim, você vê como uma coisa, gente, se você mexe na sua autoconfiança e se você mexe assim, no seu, né, se você trabalha o seu propósito. Eu tenho um propósito que nem o Romero Brito, ele queria levar o propósito dele, ele queria levar alegria para as pessoas. Ele fala, cara, as pessoas leem o jornal, já tem tanta coisa horrível acontecendo no mundo, eu não quero levar mais tristeza com as pessoas com a minha arte, eu quero levar felicidade. Então esse era o propósito dele. Então mesmo sofrendo tudo que ele sofreu, e não foi pouco, não foi muito, todo mundo fala que a arte dele não é arte, que é uma merda, que é massificado, que ele é um mico, que ele faz, não sei o que, criticam pra caramba, né, como eu já disse, e ele continua firme, tipo, a autoconfiança dele e o propósito dele são mais fortes pra ele continuar e tá fazendo o que ele faz. Claro que ele imitou lá o Rolling Stone, que realmente ele se inspirou muito em um movimento que já tinha antes. Então vocês entendem, é isso que eu tô querendo mostrar pra vocês. Vocês têm que focar no que é mais importante, no que vai trazer resultado pra vocês e não a tudo que tá acontecendo à volta. O Romero Brito, ele não deixou o mundo caindo em volta dele afetar o propósito dele de ser um artista bem reconhecido, de não sei o que, tudo, todas essas críticas, tudo que ele passou, ele continuou, e ele tá onde ele tá hoje, cara, com George Bush, com o quadro do Romero Brito em casa, entendeu? Então, assim, isso serve de um exemplo para todos nós. Vocês não acham? Vamos ser sinceros aqui. Tem gente falando que eu falei um bando de merda na live, que o que eu faço é ruim, que eu tô tentando vender, sei lá o que, pras pessoas e é fake. Até da minha mãe já falaram mal, fizeram 1000 stories falando da minha mãe e que eu usava a minha mãe para me vender. Cara, um bando de coisas assim. Isso eu acho as coisas que eu passei nada. Hoje eu olho, eu falei assim, nossa, imagina o que o Thiago Nigro tá passando agora com essa história lá do apartamento, né, que ele deu pros pais e tava no nome dele. Imagina o que a Natália Arcuri passou quando eu li lá outro dia um post dela, excelente, a foto da Mulher Maravilha, quem quiser ler, excelente, eu até me emocionei, dela falando que ela criou uma ideia de um reality show, que era o sonho dela, tudo, imitaram tudo e fizeram o reality show com outra pessoa. Então assim, essas sacanagens e decepções, a gente falando mal
mal de você e falando que você faz não é válido, não é bom. O dela, então, nem se fala. Que o que ela fala, que o que ela faz é superficial, é ruim, ela não entende nada de mercado financeiro. E realmente, a mulher era uma... Realmente não, ela era uma pessoa que trabalha jornalista, que trabalhava, queriam que ela escrevesse até sobre moda, não queriam que ela escrevesse sobre economia, e que é de Mogi das Cruzes, não é de São Paulo ou Rio, que são, né, vamos dizer, mais capitais, entre aspas, no Brasil, e contra tudo e todos ela começou a falar de mercado financeiro, de investimentos, tudo, e todo mundo no mercado financeiro detonando, olha o que ela tá falando, olha a merda, ela não sabe, isso aí é muito superficial, tá, gente, mas para o cidadão leigo, que eu me incluo, eu não entendo nada de investimentos, eu entendo de seguros, eu não entendo nada de investimentos. Meu dinheiro que vai cuidar, meu marido e as pessoas que eu confio, né? O César e todo mundo que eu confio para lidar com meus investimentos. Eu não entendo nada. Para o cidadão leigo, que eu tô me incluindo, o que ela fala é tipo, caraca, é isso, porque a pessoa não sabe o básico. Então não adianta uma pessoa chegar e ter uma conversa com meu marido, que trabalha em Wall Street, que faz uma convenção todo ano pro CEO e sei lá o que, do JP Morgan, todos os caras, até o Bill Ackman palestrando lá na convenção, no Plaza Hotel. Se eu for numa convenção dessa, Fernanda McDowell, ou a maioria de vocês que estão aqui comigo, a gente não vai entender bolufas, entendeu? Que nem as pessoas irem para uma convenção de seguros também não vão entender bolufas. Então assim, ela pegou o 99,999% da população, que é o cidadão leigo, que nem eu. O Romero Brito pegou o 99,99% da população que nunca vai comprar um quadro por $290 mil, que não tem esse dinheiro, entendeu? Vai comprar lá uma gravura dele por, sei lá, quanto é que custa uma gravura, $100, $50, sei lá, eu não lembro quando eu li no aeroporto. Vai comprar o bichinho do Romero Brito, vai comprar não sei o quê, e para os mais fãs vão até comprar um Mini Cooper do Romero Brito. Vocês entenderam? Então assim, quando vocês estão fazendo qualquer coisa, pensem como o Romero Brito, pensem como a Natália Arcuri, né? Foi dois paralelos aí excelentes, porque toda vez que eu tô passando alguma dificuldade e eu tô tá entrando, voltando a síndrome do impostor. A síndrome do impostor é uma coisa muito comum entre empreendedores. A gente sempre acha que tudo que a gente tá fazendo é ruim, não é bom o suficiente, que estão sacaneando a gente, que vão rir da gente, vão falar que a gente tá fazendo uma merda, que o nosso sucesso foi sorte, né? Quando eu bati aquele recorde dos seguros, numa época, eu vendi a maior apólice individual de seguro de vida que existia no Brasil, que era R$6 milhões, que era o máximo permitido contratar. Eu bati um recorde, né? E eu também consegui me classificar em tempo recorde para a convenção da empresa, e a convenção foi até aqui em Nova York em 2014, e depois consegui me classificar para MDRT. Eu tinha um período de 1 ano para me classificar, eu consegui me classificar em 4 meses, mesmo com a diferença do dólar. Eu tinha que gerar aqueles que eu falei para vocês, $90 mil em comissão. Agora tá 96, na época acho que era 91, alguma coisa assim. Mas enfim, e eu ficava falando pra mim, não, eu só, às vezes, né, eu só consegui isso porque eu conhecia a tal pessoa, e a pessoa fez, eu só consegui, eu comecei a entrar numa de desqualificar os meus próprios achievement, né, as minhas próprias conquistas. E aí eu tinha, graças a Deus, 2 pessoas muito próximas de mim, muito maravilhosas, que foram meus mentores, meus gestores, foram o César e o Nelsinho. Eles falavam, cara, olha esse cliente aqui, você não conhecia esse cliente não sabe quem você é, sua família, você não foi uma indicação, foi nada, você fez isso aqui do seu trabalho. Cara, eu tava indo, né, no final que eu tava na seguradora, 2 vezes por semana pra Volta Redonda e voltando no mesmo dia de carro, sendo que eu chegava na empresa para fazer treinamento 7h30 da manhã no centro da cidade. Eu morava em São Conrado, então demorava 1h30 para chegar, e indo e voltando para Volta Redonda para fechar, para abrir mercado lá, para fechar seguros médicos lá. E assim, tudo isso, quando você escuta vozes internas, ou você é influenciado, aliás, nem precisa de vozes internas ou externas, às vezes é você externas, eu quis dizer, às vezes é você mesmo, e você se sabota achando que você não é o bom o suficiente, que você não foi o suficiente, porque quando vem essa síndrome do impostor, e você não pode deixar vir, né? Que nem aí o Romero Brito é um exemplo excelente, você começa a ouvir informações na sua mente de coisas que te desqualificam, entendeu? Então, assim, sejam felizes pelas coisas que vocês já conseguiram, que nem hoje. Eu falei, caraca, eu acho que eu engordei uns 3 quilos, né? Tô mega inchada, até minha cara eu tô achando diferente. Mas eu emagreci 18, cara. E tá o meu sogro e a mulher dele, até uma que a gente tá bebendo
vivendo, tá curtindo, tudo bem, entendeu? Agora dá uma maneirada, toma mais água, não toma mais Coca Zero, Fernanda, não come os doces que você tá comendo. Ontem eu comi doce pra caramba. Então assim, dá uma maneirada e vai voltar aos 3 quilos, mas não esqueça dos 18 que você perdeu, entendeu? Então assim, pensem nisso, né? Vão ter sempre, não importa o que você faça, você pode até ser um médico, né? Uma carreira, eu acho que hoje em dia a carreira mais respeitada é ser médico. O médico, na hora, eu vejo isso acontecendo muito, se repetindo, e entra nesse exemplo do Romero Brito, o médico, ele bota a cara dele no Instagram, ou a médica, bota a cara, começa todos os coleguinhas sacanear, detonar. Doutor fulano blogueiro, doutor vai virar igual o doutor Luciano, vai virar igual o Bacará, médico charlatão, já começam a sacanear. E aí eu vejo vários médicos que podiam estar bombando, que nem a doutora Helena Costa, né, que eu sempre dou como exemplo para vocês aqui no Instagram, e que não fazem por puro medo da chacota, por puro medo de não sei o que, entendeu? E aí, cara, pelo amor de Deus, gente, não escuta essas coisas. Lembrem do caso do Romero Brito, né? Já falei várias coisas aqui super importantes, sendo a mais importante. As pessoas querem mudar a vida delas, mas elas não querem se mudar. Vocês têm que se mudar antes. E se mudar, a coisa mais importante que vocês têm que mudar é isso. Fazer a sua meta, seja qual que ela seja, emagrecer, criar uma empresa, tudo. Não escutar essas vozes externas e seguir seu caminho, mesmo que falem que seu trabalho é uma merda, como falam direto que do Romero Brito é uma merda, e continuar, porque vai ter quem vai achar bom, entendeu? Vai ter quem vai achar válido, vai querer pagar até $290 mil num quadro, que você compra um print por $50, $100, sei lá, entendeu? Então assim, vai no seu, cara, e trabalhe a sua autoconfiança. Quanto mais tempo você gastar com eu preciso, uma coisa que eu vejo muito em pessoas inseguras, entendeu? Querendo compensar com o ter. Então, pessoas muito próximas do meu ciclo, eu ficava vendo aquela ânsia de ter 150 mil bolsas caríssimas, o sapato tal, e viajar para o lugar tal, aí faz aquela foto com aquela pose e tudo. A pessoa quer compensar uma insegurança que ela tem com o ter. Isso vai ser um caminho sem volta, e um caminho até que vai te falir, e que é muito tentador, principalmente para nós mulheres. Para homem, então, nem se fala, né? Com história de relógio, carro e tudo. Homem, só os objetos que eles focam é outro. Isso é um caminho sem fim. O que você tem que buscar mudar não é querer compensar com o ter, é compensar com o seu ser. É você querer se mudar para ser uma pessoa mais confiante, para você não precisar. Mas isso foi a lição a maior quando eu conheci o Gary Vee. Eu acho que um dos motivos que... Não sei se talvez causou uma impressão ruim nele, juro pra vocês, mas eu fiquei pensando nisso depois. Eu usei Rolex, no dia eu estava usando Rolex na reunião com ele. Apesar de eu estar vestida de forma muito, muito, muito simples, uma camisa flanela da Forever 21, calça, assim, rasgada até minha calça, bota, eu não devia ter usado o relógio. O Gary Vee, eu cheguei lá, ele tava com um casaco, que é o casaco que eu durmo. É o casaco que eu... É literalmente igual um casaco, tipo... Nem lembro de onde que é, H&M, sei lá, casaco de $5. O cara tava tão simples, é um cara que é tão bem sucedido, que é isso, e ele faz muita live sobre isso. Why do you need a Gucci bag? Why do you need não sei o quê? Por que você precisa mostrar que você tem? Ele faz live sobre isso direto. E eu tô, apesar de que, óbvio, eu não sou um Gary Vee, eu sou vaidosa, eu sou mulher, eu quero ter algumas coisas boas sim, mas eu acho que esse excesso é o que tem que ser discutido, entendeu? E que a energia nossa tem que ser focada em mais outras coisas. Eu, obviamente, não vou entrar nem nesse mérito, porque não era a live de hoje. Por favor, lembrem da exceção que o Gary Vee trabalha no meio, que ele é dono de uma empresa, ele é a área de mídia, de marketing, não sei o que, ele se veste como ele quiser. Isso não é realidade para quem é advogado, para quem é médico, para quem trabalha na área comercial, mercado financeiro ou vendendo seguros que nem eu. Não vai ser uma realidade você se vestir igual o Gary Vee. Alguns símbolos de sucesso e algumas coisas caras sim vão fazer diferença na sua venda. Então, por favor, saibam, né, que nada é unânime, não existe verdade para tudo. Mas assim, no geral, eu quero dizer, a supervalorização do ter é o que me preocupa, né? Porque as pessoas não conseguem mudar o mundo dela e quem elas são focando nisso. E isso vai ser uma coisa limitante, tá? Um beijo e até amanhã para todas vocês.